Bom, então vamos começar lá, ó, o comparativo de superiority, tá? Então, quando o adjetivo ele é curto, por exemplo, olha aqui, ó, cheap, quer dizer barato. Para eu dizer mais barato, olha o que eu tenho que acrescentar no final. Essa terminação ER, cheaper. Clean, limpo, mais limpo, cleaner. Olha lá, big, grande, bigger, maior. Fat, gordo, fatter, mais gordo. Dirt, sujo, dirtier, mais sujo. Easy, fácil, easier, mais fácil. Observem que todos esses adjectives, eles são considerados curtos, tá? São os adjetivos até 5 letras. E aqui, terceiro ano, nós temos que aplicar aquelas regrinhas antes de acrescentar a terminação. Então, olha o caso do big e do fat. Nós temos consoante, vogal, consoante. Então, nós precisamos repetir a última letra. O caso do dirty e do easy, nós temos o Y no final. Eu tenho que substituir o Y por I e depois acrescentar o ER, tá? Agora, com adjetivos longos, então olha aqui, ó, important, understanding. Olha o tamanho desses adjectives, eles são longos. Então, nesse caso, ao invés de acrescentar no final uma terminação para ficar maior ainda, nós vamos usar a palavrinha more. More important e more understanding, tá? Então, o comparativo de superioridade, ele é feito dessas duas formas. Com o adjetivo curto, eu acrescento o ER no final. Com o adjetivo longo, nós usamos a palavrinha more antes do adjetivo, tá? E aí, na hora de construir as frases, nós não podemos esquecer que esses adjetivos, eles serão acompanhados da palavrinha than. Então, olha lá. Bob is older than Tom. O Bob é mais velho do que o Tom. Judy is shorter than his brother. A Judy é mais baixa. O Jude, desculpa, é masculino. É mais baixo do que o seu irmão. Então, nós usamos o comparativo, ó, aqui no adjetivo, os dois eram curtos. E esse do que, em inglês, nós usamos a palavrinha than, tá? O mesmo vai acontecer se eu fosse usar o adjetivo longo, tá? Nós usaríamos também o than. Nós temos um exemplo aqui, ó. This street is more dangerous. Esta rua é mais perigosa. Aqui, nós não quisemos comparar com nenhuma outra rua. Por isso que nós não usamos o than. Mas se eu fosse comparar, eu usaria than that street, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Aqui a apostila traz para vocês, ó, que alguns adjetivos, eles poderão ter duas grafias, tá? Eles poderão ser usados como adjetivos curtos ou longos. Então, vocês precisam tomar cuidado com esses adjetivos aqui, porque eles podem aparecer tanto com where no final, como com more antes deles. Tudo bem? Depois nós vamos para o comparativo de equality, de igualdade. O de igualdade, ele é bem tranquilo. Por quê? Porque nós vamos usar essa estrutura, ó, as, que quer dizer tão quanto. Bruno is as intelligent as Paulo. O Bruno é tão inteligente quanto Paulo. George is as tall as Roberto. O Jorge é tão alto quanto o Roberto. Observem que no comparativo de igualdade não tem diferença entre o tamanho do adjetivo, tá? Sendo ele curto ou longo, nós sempre vamos usar o as, adjetivo, as. E o comparativo de inferiority, também não existe diferença entre tamanho de adjetivo. Nós vamos usar sempre o less than. That player is less famous than this one. Caio is less patient than Rodrigo. Então, ó, aquele jogador é menos famoso do que esse. Caio é menos paciente do que Rodrigo. Ok? Então, menos, less. Então, a única
forma que nós vamos ter que tomar cuidado com o tamanho do adjetivo vai ser com o comparativo de superioridade. Tudo bem? Bom, então como vocês viram, nós temos aí as três formas, né? O comparativo de superioridade, o de igualdade e o de inferioridade. E aí nós usamos os adjetivos junto com as estruturas que eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem? Para vocês treinarem um pouquinho isso, nós vamos lá na página do roteiro de aula também, na página 391. Vocês vão completar apenas a parte que fala sobre comparativo, tá? Porque nessa página nós vamos ter também um resuminho sobre o superlativo. Só que nós ainda não entramos no superlativo. Então, completem o resuminho sobre os tipos de linguagem, verbal e não verbal, e o resuminho sobre os 3 tipos de comparativos, tá? Me enviem as fotos para eu poder arquivar. Na próxima aula, eu vou explicar o superlativo e aí nós vamos praticar um pouquinho com exercises relacionados a essas 2 formas de comparação. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, algum problema e não encontrarem as respostas na apostila para a dúvida de vocês, podem entrar em contato, me enviem o recadinho que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Volto na próxima aula. Até mais!